Graças a Deus, meus irmãos, tudo bem? Hoje a gente vai ler um pouco sobre Jefté, um grande guerreiro, um grande lutador. Vamos lá? Tá lá em Juízes 11, vou ler do 31 até o 39. E prometeu ao Senhor o seguinte: se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra. Eu oferecerei em sacrifício a ti. Então Jefté atravessou o rio para lutar contra os amonitas, e o Senhor deu a vitória. Ele derrotou os amonitas desde Aroé até perto de Minite, 20 cidades ao todo, e continuou até Abel-Queramim. Houve uma grande matança, e os israelitas derrotaram os amonitas. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando e tocando pandeiro. Era a única filha, ele não tinha mais nenhuma filha ou filho. Quando Jefté a viu, ficou desesperado, rasgou as suas roupas e disse: Ah, minha filha, você está partindo meu coração, porque tem de ser você quem vai me fazer sofrer. Eu fiz uma promessa a Deus, o Senhor, e não posso voltar atrás. E ela respondeu: Se o Senhor fez uma promessa ao Senhor Deus, faça de mim o que prometeu. Pois o Senhor Deus deixou que o Senhor vingasse dos nossos inimigos, os amonitas. E continuou: Só peço uma coisa: deixe que eu vá com as minhas amigas pelo monte e chore durante 2 meses, porque nunca chegarei a ser mãe. E o pai deixou que ela fosse por 2 meses. Então ela e suas amigas saíram pelas montanhas chorando, porque ela nunca chegaria a ser mãe. Essa passagem ela é bem séria. A gente entende que Jefté ele era um grande guerreiro que pediu a vitória ao Senhor, que ia entregar em sacrifício a ele quem fosse ao encontro dele primeiro. E quem foi ao seu encontro foi a sua única filha. Imagina o desespero, imagina a angústia de Jefté. Mas essa angústia, esse desespero não fez ele desistir da sua promessa. Essa promessa ao Senhor era muito maior do que ele, do que a filha dele, do que a família dele. A honra dele ao Senhor era muito maior. A gente hoje tem o costume de não honrar a Deus, de não honrar a quem nos honra. Mas Jefté foi um homem que Deus o honrou e ele o honrou com um sacrifício. A sua filha também, a Bíblia aqui não cita a idade dela, e ela entendeu. E pediu somente que ela passasse um tempo chorando, lamentando, não pela vida dela, mas porque ela não ia poder ser, e ela não ia poder gerar filhos, não ia poder gerar descendentes. Essa foi, nesses versículos, o único lamentar dela. Eu acredito que poucas vezes nós, como cristãos, lamentamos algo que não é da gente. Poucas vezes nós lamentamos algo que não está nesse momento da nossa vida. Nós só lamentamos o que nós já temos. Nós só lamentamos aquilo que nós perdemos. Nós só lamentamos aquilo que nós não temos hoje. Nós não lamentamos pelos nossos filhos. Nós não lamentamos pelas escolhas futuras. Nós não lamentamos. E isso é muito prejudicial para mim e para você, quanto cristão, de ser hipócrita. Jefté foi um homem que foi honrado, honrou a Deus e deu o seu sacrifício, sua única filha. O que nós estamos sacrificando ao Senhor? O que eu e você, quanto cristão, estamos sacrificando? Para a gente ter o mínimo do Espírito Santo. O que nós estamos sacrificando? Um pouco de tempo? Comida? Horas no celular? O que nós estamos sacrificando? Não é o suficiente. Não é o suficiente. Jefté, por sua vez, entregou tudo o que tinha. Jefté sacrificou a única descendente, sua única filha. Enquanto hoje nós sacrificamos 1 hora de sono, nós sacrificamos 2 horas de jejum, nós sacrificamos 24 horas sem telefone, sem rede social. Olha
quão baixo a gente chegou de sacrifício, qual o nosso nível de sacrifício perto dos homens da fé, perto dos grandes profetas. Nós não conseguimos ficar mais de 24 horas em jejum. Algumas pessoas conseguem, tá? Mas não, a maioria não consegue. O nível de sacrifício diminuiu tanto, que nós não conseguimos ver o poder de Deus. O sacrifício que nós fazemos hoje não é o suficiente para nós ver o sobrenatural. O sacrifício que nós fazemos hoje, quanto cristão, só nos leva a ter um arrepio. A gente tem um costume de pedir a Deus, sacrificar a Deus, mas sempre ter uma reserva, que é por caso, se Deus não me der no tempo determinado que eu estou pedindo, eu vou usar essa reserva para correr atrás do que eu quero, do que eu estou pedindo a Deus. Então essa reserva, ela é desnecessária. Essa reserva muitas vezes nos tira do propósito. Ela tira a gente do caminho certo. Ela tira o nosso foco. Eu acredito que essa reserva é muito prejudicial, seja para mim, seja para você, seja para qualquer pessoa. Ir para Cristo sem reservas é dizer: Senhor, eis-me aqui, estou prostrado a Ti, Pai, porque só Tu és Deus do impossível. Só Tu és o Deus que eu entrego a minha vida. Eu não tenho nada além de Ti, nada à Tua presença. Não estou pedindo para você fazer um sacrifício como o de Jefté, porque hoje é impossível, literalmente impossível, fazer um sacrifício como o de Jefté. Peço para você hoje, faça um sacrifício, mas um sacrifício verdadeiro, um sacrifício onde você queira realmente chegar mais perto de Jesus, sem reservas, sem ficar com o pé atrás, somente fechar os olhos, orar, sacrificar e confiar. Tem uma história de um dono de um orfanato, onde ele decidiu abrir um orfanato sem nenhum alimento. E certa vez não tinha nenhum alimento para alimentar as crianças do orfanato. Ele pegou, botou os pratos, sentou as crianças e disse: vamos orar. E oraram a Deus sem reservas, e pediram a Deus sem reservas. E logo assim, quando eles acabaram de orar, a provisão chegou. A provisão chegou. Sem reservas quer dizer que você entrega tudo a Cristo. Como eu e você hoje, nós entregamos o nosso melhor, mas não é tudo. É o nosso melhor, mas não é tudo. É fácil nós acordarmos pela manhã, fazemos um devocional, fazemos uma oração, fazemos um café, tomamos um café, vamos ao trabalho, falamos de Jesus. Mas e aí? É só isso que se resume em ser cristão? Tem reservas que nos impedem de chegar a lugares extraordinários. E essa reserva, ela pode te prejudicar aqui e lá no final. Imagina você chegar lá diante do Criador e ele dizer: eu não te conheço. Não necessariamente com essa palavra, né? Eu não te conheço. Aí você vai dizer: mas Senhor, eu preguei o teu nome, eu curei o teu nome, eu falei do teu amor. Mas ele estava com a reserva. Estava tendo reservas quanto a Cristo. Então imagina você chegar lá diante do Criador e ele dizer: eu não te conheço. E você não vai entender. Porque o nosso cérebro, ele tende a procurar qualquer coisa para dizer: olha, eu estava certo. Qualquer situação que saia errada, o cérebro humano ele vai procurar alguma brecha para dizer: eu estava certo.